Olá pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Alexandre e hoje eu estou vindo aqui para poder falar um pouco sobre uma situação que tem acometido cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. Eu estou falando do mal do século, eu estou falando da depressão. Esse assunto que em muitas situações as pessoas evitam falar a respeito, por vergonha, preconceito, medo de julgamentos. Mas o fato é que a depressão hoje é uma realidade. É uma realidade que acomete cada vez mais jovens, adultos e também pessoas idosas. O que é a depressão? É bem provável que quem nunca tenha passado por isso, talvez não consiga entender qual o mecanismo de funcionamento, o modus operandi da mente de uma pessoa deprimida. Eu, com propriedade, posso falar sobre o assunto, porque eu passei por momentos que eu jamais imaginei passar ao longo da minha vida. E talvez você também tenha passado, ou quem sabe conheça alguém que esteja passando ou que já passou por isso. É uma dor, é um sofrimento terrível. É um sofrimento que joga o indivíduo em um poço escuro, sombrio, um poço que muitas das vezes não se vê saída. A depressão é uma doença que literalmente tira a alegria de viver, tira o propósito e o sentido da vida do indivíduo. E é uma dor tão profunda, é uma dor tão forte, que leva o indivíduo, leva o sujeito a desejar a morte. Mas no sentido de fuga, de acabar com aquele sofrimento, com aquela dor que muitas das vezes não é compreendida nem mesmo dentro da própria família. Uma pessoa deprimida é julgada como preguiçosa, como dramática e com tudo mais que você possa imaginar, mas menos como um doente. A mente de um depressivo leva ele a pedir, a clamar e a desejar o fim da vida. Na psicanálise, isso recebe o nome de pulsão de morte. Toda a energia psíquica do indivíduo pede somente uma coisa: a morte. E a fuga é a única ferramenta que existe como alívio para uma pessoa deprimida. E quando eu falo em fuga, é a fuga de tudo e de todos. Uma pessoa deprimida, ela não quer saber de nada e nem de ninguém. Não adianta você chamar uma pessoa deprimida para passear, para fazer um passeio, para ir à Disney, para fazer o que quer que seja. Não adianta. Porque o estado de espírito de uma pessoa deprimida está numa melancolia tão profunda que ela perde
a razão de viver, ela perde o sentido da vida. E nada mais passa a fazer sentido a não ser ficar trancado em um quarto escuro, sombrio, sem a presença de ninguém. Infelizmente, a depressão hoje tem levado a tantas pessoas a tirarem as suas próprias vidas. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E para cada uma que consegue tirar a sua vida, outras dezenas tentam e não conseguem. Qual é o motivo disso? É a fuga, é fugir da dor, é fugir da dor incompreendida pela sociedade, é fugir de um sofrimento incompreendido dentro da própria família. A depressão mata, a depressão paralisa, a depressão arruína a vida de uma pessoa e é considerada hoje o mal do século. Relutei várias vezes em fazer um vídeo falando sobre o assunto, talvez por medo de julgamento, talvez por vergonha, receios. Vários vídeos eu gravei, depois não tinha coragem de colocar no ar por julgamentos, porque as pessoas não conseguem entender. E somente quem esteve lá, mas lá no fundo do poço, com centenas de pulsos desejando a morte, desejando tirar a própria vida, somente quem esteve lá é capaz de entender. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um momento de depressão profunda ou de ansiedade, pânico, que acabam, na verdade, muitas das vezes, culminando na depressão profunda, crônica, tenha paciência com essa pessoa e cuidado com as palavras que você diz a essa pessoa. Porque uma palavra maldita pode se tornar um grande gatilho mental para essa pessoa querer tirar a própria vida, como nós temos acompanhado constantemente, diariamente. Por uma questão de ética, a mídia, ela não divulga, mas são centenas e centenas e milhares de mortes cometidas por pessoas deprimidas que perdem o sentido e a razão de viver. Pessoas que muitas das vezes fazem tratamento com 1, 2, 3, 4, 5, 10 antidepressivos, mas não conseguem enxergar pelo menos um pouquinho de luz lá no fundo do poço. E aí entra o desespero. E aí entra uma agonia que vem do fundo da alma. É uma melancolia, é um luto, é uma mistura de sentimentos que isso dentro da cabeça, do psiquismo, vai explodir. E a pessoa não aguenta. E cai num estágio completamente inerte, indiferente, de apatia, de uma melancolia que eu diria a melancolia do coração, a melancolia da alma, a melancolia do nosso espírito.
Não julgue uma pessoa com depressão, porque um dia você também pode cair lá. Queira Deus que não, mas ajude. Pesquise na internet, pesquise formas de você ajudar uma pessoa deprimida, porque quantas vezes pessoas chegaram para mim para poder, na verdade, me ajudar e acabaram piorando e me derrubando mais ainda. E isso eu vou trazer aqui no decorrer dos vídeos, assuntos relacionados ao mal do século, envolvendo toda a dinâmica psíquica da depressão, da ansiedade, do medo, da síndrome do pânico. Um abraço, fiquem com Deus.